E chegou o dia, chegou o grande dia. Comenta aí se você estava ansioso para esse dia 2 de outubro. Pois bem, daqui a algumas horas teremos alguém em Brasília chorando muito e contestando o resultado da eleição, falando: eu não acredito na urna, eu não acredito na urna. Pois bem, espero que você saia hoje para votar. Vamos mostrar para o Brasil quem tem mais força. Vamos mostrar para o Brasil, não, vamos mostrar para o mundo inteiro quem tem mais força aqui no Brasil. E o Brasil, a partir de hoje, voltará a sorrir. Pois bem, ontem tivemos muitas pesquisas sendo divulgadas que mostraram um desastre para os candidatos bolsonaristas. Olha, em vários estados, o que indica é que os candidatos do PT tenham vitórias históricas. E quando eu digo vitórias históricas, eu quero dizer por conta do seguinte motivo. Em muitos estados, o candidato do PT tinha 1 ou 2% dos votos no começo da campanha eleitoral e hoje as pesquisas mostram que devem ganhar no primeiro turno. Talvez ganhem, talvez não ganham, mas essa ascensão mostra a força que o Lula tem no Nordeste. Apenas em um estado no Nordeste o candidato do PT não ganhava a eleição, e nesse um estado o candidato, que é o candidato bolsonarista, ele foi cassado, ele teve a candidatura cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral, entrou com recurso no STF para concorrer sob júdice, mas perdeu o recurso também. Então, no único estado em que o Bolsonaro tinha um candidato ali com forte chance de ganhar, fora ali do Sul e do Centro-Oeste, o candidato teve a candidatura cassada e o Bolsonaro não vai ganhar. Quer dizer, tá ruim a coisa para o Bolsonaro e, para piorar, tudo indica que hoje teremos uma abstenção mínima recorde, ou seja, o povo brasileiro realmente quer ir às urnas. Muita gente que estava até se distanciando do pleito nas últimas semanas, a partir dos últimos 2, 3 dias, começa a falar: não, temos que votar, temos que votar. Você viu muita gente que era isentona declarando voto nos últimos dias, e o povo brasileiro está todo unido para ir votar hoje, o que é péssimo para o Bolsonaro. A única coisa que pode salvar o Bolsonaro para que a eleição vá para o segundo turno é se a abstenção for muito grande. Então, quanto menor a abstenção, principalmente entre as pessoas mais pobres, maior a chance da fatura ser liquidada já no primeiro turno. E para piorar, as redes sociais estão mostrando o seguinte, estão mostrando que o Bolsonaro está sendo esmagado. Ontem ficou em primeiro lugar no mundo, veja bem, é uma das primeiras vezes que fica em primeiro lugar no mundo. Já falei aqui algumas vezes, ficou em terceiro no mundo, ficou em segundo no mundo e ficou em primeiro no Brasil, mas ficou em primeiro lugar no mundo uma tag de apoio ao Lula, uma tag que era Lula presidente amanhã. Ficou ontem praticamente o dia inteiro como o assunto mais comentado do mundo no Twitter, e também depois foi para outras redes sociais, estava bombando, todo mundo falando Lula presidente amanhã ontem, né? O bolsonarismo ligou os robôs, eles ligaram os robôs a todo o vapor, eles tentaram de tudo. Eles colocaram 4 hashtags, 2 para atacar o Lula e 2 para exaltar o Bolsonaro, nenhuma delas ficou mais de 20 ou 30 minutos no top 10. Depois caiu. Chegou um momento, no fim da tarde, em que tinham 4 termos pró-Lula entre os 15 primeiros do Twitter, sendo que o primeiro e o segundo, o primeiro era Lula presidente amanhã e o outro era Lula com tudo no primeiro turno. Era o primeiro e segundo no Brasil, sendo que o primeiro do mundo era pró-Lula. Depois, ainda no top 15, tinha um que era puxando o voto pro Lula e mais um outro falando Lula 13. Quer dizer, a coisa tá ruim pro bolsonarismo, isso em véspera de eleição, nas redes sociais. E olha que eles ligam os robôs. Chegou no momento em que a análise de redes mostrou que o bolsonarismo, e olha que eles faziam muito barulho, quem lembra 4 anos atrás sabe, eles faziam muito barulho em rede social, o bolsonarismo chegou a ter apenas 17% das contas. Novamente, assim como no debate da Globo, eles foram apenas 17% das contas com interações nos assuntos do debate, no assunto político, quando você colocava Lula, Bolsonaro e algumas outras palavras que mostram que a pessoa está falando de política ou sobre eleição, as contas bolsonaristas, ou seja, de gente que segue Bolsonaro e deputados bolsonaristas, influenciadores bolsonaristas, correspondiam por apenas 17% das menções. É muito pouco para uma véspera de eleição com robôs ligados. Tudo indica que o plano do Tribunal Superior Eleitoral de acabar com as fake news bolsonaristas para a eleição de 2022 funcionou, assim, eu não vou falar que funcionou perfeitamente, porque a gente viu que eles estavam disseminando muitas fake news até o último momento, inclusive até hoje tem fake news aí rolando no WhatsApp. Porém, funcionou de maneira que
nessa eleição, pelo menos até o momento, então aí domingo de manhã ainda, não sabemos durante o dia, mas pelo menos até o momento, não tivemos aquela mega enxurrada de robôs disseminando fake news como tivemos nos 3 dias anteriores à eleição de 2018 no primeiro turno. Foi entre sábado, meio-dia, e domingo de manhã, 400 mil robôs bolsonaristas disseminaram milhões de disparos com fake news contra o Haddad em 2018. Isso foi entre sábado, meio-dia e o domingo de manhã, o horário que começou a eleição, e aí isso começou a se replicar, que quando você dissemina para 1 milhão de pessoas fake news, essas 1 milhão de pessoas vão começar a disseminar para mais gente. É quando vê, o Brasil inteiro está sabendo. Só que eles disseminaram para dezenas de milhões de pessoas. Isso foi se espalhando por todo o domingo, dia de eleição, e o plano do Bolsonaro em 2018 era ele ter ganho no primeiro turno. Ficou ali alguns pontos de conseguir isso, aí depois falou que porque a urna era fraudada, porque na verdade eu ganhei. Eu nunca vi alguém fraudar a urna e ganha o outro. Mas tá, aí o Bolsonaro não conseguiu na época ganhar no primeiro turno, mas ele conseguiu ganhar ali 4, 5, 6 pontos nos últimos dias. Ele estava em ascensão e tem uma coisa, quando um candidato está em ascensão e faz uma campanha muito forte nos últimos 2, 3 dias, ele consegue votos de candidatos que estão lá embaixo, que é o voto útil. Então o Bolsonaro conseguiu virar muitos votos no último dia, em 2018. Esse ano não estou vendo nada disso. Eles estão apanhando no Twitter. A análise de redes do Facebook mostra que o Bolsonaro está apanhando feio. No TikTok, olha, eu não vou... O TikTok não tem uma API. A API é uma coisa que grandes sites, redes sociais têm, que você consegue programar, um programador consegue fazer soluções para fazer análise de dados, para fazer automatização de algumas coisas. O TikTok não tem uma API, como tem o Twitter, o Facebook, o Instagram. Então, para você fazer análise de dados do TikTok é muito mais difícil, é uma coisa mais arcaica. A maioria das análises são feitas no Facebook e no Twitter, porque a API deles, quem é programador sabe o que eu estou falando, é muito mais simples. Você consegue fazer uma análise dos dados do Twitter e do Facebook muito facilmente. Você põe lá Lula, Bolsonaro, eleição, não sei o que, e você consegue. Os programas são até grafos, né? Aqueles grafos bonitos, que mostram as bolhas e tudo mais, que eu mostro aqui às vezes. Pois bem, no TikTok não dá, mas quando você pega visualizações do Lula, do Bolsonaro, põe eu, Thiago, que tô lá sempre defendendo o Lula, pega 2 ou 3 os maiores que defendem o Bolsonaro, compara, pega a Ivy Brussel, que tá sempre defendendo a esquerda, e depois você pega pessoas aleatórias que falam de eleição porque é a semana da eleição, você vê que o Bolsonaro tá apanhando feio. É assim, muito, muito feio. Então, o plano do Tribunal Superior Eleitoral de coibir as fake news do Bolsonaro, nisso funcionou. As fake news do Bolsonaro podem ter servido para fazer um estrago pequeno, podem ter servido para tumultuar, serviram também para encher a nossa paciência, encher o nosso saco, sim, mas não foram suficientes para mudar o resultado dessa eleição. Pelo menos é o que parece hoje, domingo de manhã. Temos ainda o dia inteiro para ver isso e só saberemos depois o resultado final, se vai ter segundo turno, se não vai, mas o que indicam todas as pesquisas é isso. Para piorar, você pega as pesquisas estaduais, que mostram o seguinte, na Bahia, o candidato do PT começou com 1%, Jerônimo. Ele foi subindo, ele não está concorrendo contra uma pessoa qualquer, ele está concorrendo contra o ACM Neto. O ACM Neto, para quem não sabe, a família, o Antônio Carlos Magalhães, avô dele, era, né, morreu faz tempo, dono da Rede Globo da Bahia. O ACM Neto é dono, ele é dono, quer dizer, quando o ACM Neto vai num debate na Globo, ele está ali com funcionários dele, esse é o nível. A família do ACM Neto manda na Bahia faz décadas e décadas e décadas. Jerônimo era um cara que era desconhecido de mais de 60% da população. Começou com 1%. A última pesquisa já mostra ele na frente com possibilidade de ganhar no primeiro turno, porque lá só tem 2 candidatos fortes, que é o do PT e o ACM Neto. O Jerônimo e o ACM Neto. Os outros têm lá 1 ou 2%. Então quem passar o outro, provavelmente ganha direto no primeiro turno, e a ascensão do Jerônimo está muito grande. No Ceará, o candidato do Lula também saiu com 1%, contra o candidato do Bolsonaro, que é o Capitão Wagner. O que aconteceu foi assim, e o candidato do Ciro. O candidato do Ciro despencou. Vamos lembrar que o PDT do Ciro Gomes traiu a governadora. Eu lembro que foi uma reunião extremamente machista, assim, foi um nojo a reunião em que eles traíram a atual governadora, que tinha apoio do PT, seria eleito no primeiro turno, de braçada. O PDT teria, então, o partido do Ciro Gomes, uma governadora eleita, e olha que ela, por ser do PDT, ela não ficaria fazendo campanha ao lado do Lula, porque ela é do partido do Ciro, mas o PDT traiu,
lançou outro candidato, ele estava em segundo nas pesquisas, caiu. O candidato do Lula, o Eumano, o candidato do PT, começou a subir. A última pesquisa já mostra ele na frente do candidato do Bolsonaro. O candidato do Bolsonaro chegou no nível de desespero que ele começou a distribuir santinho com a foto dele ao lado do Lula, para enganar, o que irritou demais o Bolsonaro, irritou muito o Bolsonaro, que o candidato do Bolsonaro usando a foto do Lula para ganhar voto. Eu já expliquei aqui, se tivesse algum eleitor lá no Ceará que está indeciso, mas que é eleitor lá do candidato do Bolsonaro, o Capitão Wagner, e que pensasse, caramba, em quem eu voto para presidente? O cara vê a foto dele com o Lula e fala, no Lula, que tá aqui com o meu capitão, não sei o quê. Isso é péssimo pro Bolsonaro. Porém, o candidato do Lula é o Eumano, que já está na frente e tem uma chance grande de ganhar, se não no primeiro turno, no segundo turno ele ganha todas. No Piauí, de novo, o candidato do Bolsonaro, que é também o candidato do Ciro Nogueira, que é ministro do Bolsonaro, por decreto em fevereiro desse ano, o Bolsonaro deu todo o orçamento do Brasil, colocou tudo nas mãos do Ciro Nogueira. Esse é o nível de controle que o Ciro Nogueira tem no governo Bolsonaro, o nível de poder que ele tem. Ele é do Piauí, senador pelo Piauí, ele tem um candidato lá. O candidato dele estava para ganhar no primeiro turno. A última pesquisa, que foi divulgada ontem, já mostra que o candidato do PT empatou. O candidato do PT que também saiu de 3%. Saiu de 3%, tá empate lá. Um tem 47% e o outro tem 48%. Quer dizer, tá decolando o candidato do PT. Mais uma derrota para o Bolsonaro. Derrotas históricas de candidatos bolsonaristas para candidatos do Lula. A coisa tá muito ruim. E em São Paulo também. Tudo indica que o candidato do Bolsonaro, que é o Tarcísio, que nem paulista outro dia ele não sabia em que bairro que ele... Em que bairro que você vota? Ele falou que ele tava falando sobre o assunto. Não, eu tenho muita afinidade ali com a região, eu morei lá um bom tempo. Ah tá, que coisa. E você vota onde? É num colégio. Mas você não sabe nem o bairro? O cara não sabia o bairro que vota, o bairro. Falou que morou lá, é isso. Thiago dos Reis, lembro, não posso ser candidato. Tarcísio, nem sabe o bairro que mora. Levaram ele depois lá na escola e falaram, é aqui que você vota, viu? Você nunca passou aqui, que você nunca morou em São Paulo, você mentiu. Tarcísio pode ser candidato, esse é Brasil 2022. Pois bem, as pesquisas mostram que tá em empate técnico, tem uma chance de ele acabar não indo para o segundo turno. E ele não indo para o segundo turno, vários bolsonaristas que estão para não ir para o segundo turno, o bolsonarismo murcha muito, porque se houver segundo turno, esses candidatos que estão com o Lula e que ganhem no segundo turno, se ganhar no primeiro, aí isso se impulsiona mais ainda, eles vão ajudar a puxar mais votos para o Lula. Nos estados onde ganham no primeiro turno os candidatos petistas ou apoiados pelo Lula, esses candidatos vão ficar 4 semanas tentando virar todos os votos possíveis para o Lula. Então é muito ruim para o Bolsonaro que os candidatos bolsonaristas não consigam a eleição ou os que têm chance de ir para o segundo turno não consigam nem ir para o segundo turno. Se por acaso o Lula ganhar a eleição no primeiro turno, eu vou falar o que vai acontecer. O Lula vai percorrer o Brasil para apoiar candidatos de esquerda, candidatos do PT que estejam no segundo turno. Aí prepara, que o Lula vai virar muito voto que não virou. Tem vários estados aí onde a situação tá bem complicada para os candidatos de esquerda, mas estados onde o Lula lidera nas pesquisas. Tem estado... Distrito Federal. No Distrito Federal, o Lula tem 45% dos votos, segundo a última pesquisa. A candidata do PT ao Senado não tem 45%. Na verdade, ela não tem nem 10%. Nem 10%. Se todo mundo votasse... Se metade dos que votassem no Lula votassem nela, ela talvez fosse eleita senadora. Metade. Se 70% dos que votam no Lula votassem nela, ela era eleita com um braço amarrado nas costas. Então, em muitos locais, o Lula não está conseguindo ver esses votos nem para candidatos ao Senado, nem ao governo. O Senado não tem segundo turno, mas governos estaduais tem. E o Lula vai passar um mês aí viajando o Brasil para ajudar a eleger candidatos de esquerda no segundo turno. Então, a ver, tudo será decidido hoje. Hoje é o dia pelo qual nós fizemos oposição nos últimos 4 anos. Estamos aqui 4 anos fazendo oposição a esse desgoverno maldito para hoje. Então, hoje aí, espero que você já esteja se preparando aí para sair, para votar. Faça a escolha certa, vote consciente, vamos para cima dessa corja. Falou!